Olá, aluno. Eu sou a professora Luciana Cunha e vou falar a respeito da unidade 3 da disciplina Instituições Judiciárias e Ética. A respeito do Ministério Público, não há muito consenso da doutrina sobre a sua origem. No Antigo Egito, eles eram determinados como funcionários do faraó e praticamente funcionavam como uma verdadeira polícia, protegendo a sociedade e os próprios e punindo os súditos, né? Em Roma, eram os procuradores césares que basicamente administravam os bens do rei. Na França, no século XIV, eram chamados aí verdadeiramente de procuradores do rei, defendendo inclusive os interesses deste nos tribunais. Bom, com isso a ligação do Ministério Público com o Poder Executivo sempre foi muito grande. Já na França, nas suas origens, né, eles se utilizavam para fazer as suas manifestações de um tablado. E esse tablado de madeira era chamado de parquet. Por conta disso, até hoje os membros do Ministério Público têm essa referência de serem chamados membros do parquet. De uma forma geral, a sua evolução, né, dos seus primórdios até a sua evolução, sempre houve uma caracterização de defesa do próprio governante ou dos integrantes do governo. Foi efetivamente com o passar do tempo que o Ministério Público passou a defender os interesses de toda a sociedade, especialmente na esfera criminal, onde eles podem visar a condenação dos criminosos por essa afetação à sociedade. No Brasil, a sua primeira previsão se deu no Código de Processo Criminal de 1832 e a partir daí a evolução se iniciou. O Ministério Público possui uma lei orgânica, que é a Lei Complementar número 40/81, e atualmente na Constituição Federal, no artigo 127, ele tem a sua previsão descrita do seguinte modo: o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Ou seja, de uma forma geral, o representante da sociedade. O Ministério Público abrange o Ministério Público da União, que compreende o Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios, né? Atualmente do Distrito Federal, porque não se possui mais territórios. E os Ministérios Públicos dos Estados. Bom, com isso, o chefe do Ministério Público Estadual é o escolhido entre os integrantes da carreira, nomeado pelo governador do Estado, e ele recebe o nome e o título de Procurador-Geral de Justiça. O chefe do Ministério Público da União é escolhido entre os integrantes de carreira maiores de 35 anos, nomeados diretamente pelo presidente da República, após a aprovação da maioria do Senado. Este é o Procurador-Geral da República. Até por força da sistemática do segmento da Justiça Estadual e da Justiça Federal. Na Justiça Federal, as nomeações geralmente são realizadas através de ato do presidente da República. O chefe do Ministério Público do Distrito Federal, ele responde aí, né, na sua sistemática, nos seus moldes, como Ministério Público Federal, mas a sua escolha se dá nos moldes do Ministério Público Estadual. Bom, como que vai funcionar o ingresso para a carreira do Ministério Público? Há também um concurso público a ser realizado através de provas e títulos, à semelhança da magistratura, sendo o cargo inicial de promotor substituto. Quais são, então, os requisitos? Ser brasileiro nato ou naturalizado, ter diploma de bacharel em Direito, ter 3 anos de atividade jurídica, regularidade com o serviço militar,
o gozo dos direitos políticos, ou seja, não estar em débito, né, com a justiça eleitoral, integridade física e mental, e para isso existe o exame psicotécnico a ser realizado, e uma boa conduta social, reputação ilibada, não registro de antecedentes criminais incompatíveis. Basicamente não é que ele nunca poderá ser admitido como membro do Ministério Público, caso tenha tido alguma experiência de responder, né, a um crime. Mas sendo este crime de um modo incompatível com a atividade que ele vai exercer, que é de defesa da sociedade, esse requisito já não estará devidamente preenchido. A emenda constitucional número 45/04, que trouxe aí a modificação para o Poder Judiciário e para o Ministério Público, trouxe aí a questão da atividade jurídica. Como requisito, é necessário ter 3 anos de atividade jurídica. Como é que funciona a comprovação, ou o que é esta atividade? A doutrina entende que seja um conceito bem amplo e que possa entender toda e qualquer função ou profissão nitidamente jurídica. Só que deve haver uma determinação do quando, do momento inicial. E o Conselho Nacional de Justiça determinou que é somente após a obtenção do grau de bacharel em Direito. Então, qualquer atividade acadêmica desse estudante de Direito não poderá ser aí admitida para computar esses 3 anos de atividade jurídica. Há necessidade de que seja posterior à obtenção do grau. A resolução 75/09 do Conselho Nacional de Justiça trouxe aí até a previsão de exercícios, do exercício de cargos, empregos, funções ligadas, né, a atividades jurídicas, bem como o magistério superior, que exijam efetivamente uma predominância ainda de conhecimento jurídico, e com isso a possibilidade então de estar preenchido esse devido requisito. Como é que vai funcionar, então, este concurso? É montada, então, uma comissão para o concurso. A comissão de concurso será presidida e constituída nos termos da lei orgânica do Ministério Público. Os professores, sócios, titulares, dirigentes, empregados de cursos preparatórios para o concurso do Ministério Público ficam impedidos de compor esta comissão de concurso por 3 anos após ter cessado essa sua atividade no cursinho preparatório, até por força da imparcialidade a ser preservada. E no caso do Ministério Público, 5% dos cargos devem ser garantidos a as pessoas com necessidades especiais. E aí, obviamente, não havendo candidatos, vagas podem ser liberadas para os demais candidatos. Não havendo candidatos com essas, né, necessidades, então é possível que haja aí a abertura para os candidatos que não possuam a necessidade especial. O Ministério Público, na composição então do seu concurso, como é que vai haver a determinação, a apreciação? Basicamente com fase classificatória e com fase de aprovação. A prova escrita é trazida através de questões de múltipla escolha. Há também uma segunda prova escrita com questões dissertativas e de redação jurídica. Os aprovados nestas 2 provas farão o exame psicotécnico. Deverá haver arguição oral dos aprovados até aqui, nessas fases, né? E posteriormente uma entrevista com os membros desta banca ou desta comissão de concurso. A partir daí, por ser um concurso de títulos e provas, então obviamente que os títulos começarão a pesar para a classificação final. Então, título só vai dizer respeito à classificação e não necessariamente à aprovação do concurso. Como existirão lá os seus 10, 15 aprovados, na quantidade ou observação do peso, né, dos títulos, será possível determinar um critério, uma ordem de classificação. Essa ordem é importante quando eu vou mexer
com critérios de promoção, de antiguidade, de merecimento, que possam envolver, inclusive, esta ordem no concurso público. Então, na hora da classificação, não tem reprovação ou aprovação. É mera e simplesmente para montar essa lista classificatória. Com isso, quais vão ser as atribuições do Ministério Público? E o artigo 129 da Constituição Federal traz nitidamente algumas delas, né? Selecionando aí algumas das atividades trazidas pelo artigo 129. Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei, promover o inquérito civil e a ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, de outros interesses difusos e coletivos, porque afinal de contas o Ministério Público, como representante da sociedade, ele efetivamente vai assumir no decorrer dessa evolução da sociedade também essas parcelas significativas de representar inclusive determinados tipos de direitos a serem atribuídos a essa sociedade. Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas, exercer o controle externo da atividade policial, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial. Então, de uma forma geral, o Ministério Público, na proteção da sociedade, acaba ficando com incumbências de dirigir propriamente segmentos da sociedade onde o interesse seja público e, especialmente na esfera criminal, de ser, além de ser o promotor de justiça, né, ser o promotor de acusação, aquele que será o responsável por promover a acusação daqueles agressores da sociedade, ou seja, aqueles que vieram a cometer um crime, né? Com isso, eu posso passar ao momento de interatividade e perguntar a você: o Ministério Público é um órgão que representa os interesses, alternativa A, da sociedade, alternativa B, do Presidente da República, alternativa C, dos governantes e dos membros do governo, alternativa D, na esfera estadual do governador do estado e na esfera federal do presidente da República, ou alternativa E, do estado? Eu volto já já com a resposta.